Olá, meu nome é Leandro, eu sou professor no curso de Ciências da Computação na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. E nesse vídeo aqui eu gostaria de explicar uma solução bastante interessante e promissora para a detecção de coronavírus, Covid-19 nesse caso, em imagens de raio-x de tórax. Então essa é uma solução que chegou até mim por meio de colegas da universidade e eu acho que esse é o momento certo para a gente popularizar boas ideias, boas soluções que podem nos ajudar a sair o mais cedo possível dessa crise, ok? Então eu queria deixar claro que essa não é uma solução minha, é uma solução que está disponível em alguns posts de alguns blogs. Basicamente aqui eu encontrei dois posts de blog que apresentam a solução e os dois posts basicamente falam da mesma solução, certo? Então nesse vídeo aqui eu gostaria de falar sobre a solução, mas antes disso falar sobre os conceitos, né, e técnicas por trás dessa solução, para que pessoas com diferentes bagagens, provenientes de diferentes áreas, possam entender, pelo menos em alto nível, o que está por trás. E em um segundo vídeo eu gostaria de mostrar o código por trás dessa solução, inclusive mostrando o funcionamento do código, passo a passo, componente por componente, para que as pessoas possam eventualmente reproduzir em casa e eventualmente até usar isso no futuro como uma possível aplicação que pode nos ajudar aí no combate a esse vírus, tá? E essa solução que eu vou apresentar daqui a pouquinho, eu acho que ela tem um grande potencial porque teste do Covid-19 parece ser um fator importantíssimo no controle rápido da doença. Só que tem um desafio logístico aí, que é produção em larga escala dos testes e transporte desses testes para que eles cheguem em todos os lugares, certo? Enquanto que máquinas de raio-x, então qualquer cidade, né, tem pelo menos algum hospital ou laboratório com máquinas de raio-x. Então, mesmo naqueles lugares que talvez seja difícil de levar o teste, a gente vai poder talvez substituir esse teste por um teste via raio-x, via imagens médicas, né? Então eu acho que tem um grande potencial ele ser um grande aliado nos testes do Covid-19, por exemplo. E tem um outro problema também que o diagnóstico ele precisa ser feito por um especialista, né? Então não é só tirar raio-x e você já tem um teste. Então um radiologista, pneumologista precisa atuar para olhar a imagem e fazer o diagnóstico, né? Então esse tipo de coisa provavelmente não escala com os números que a gente tem hoje da doença. Então qualquer solução, né, automática, semiautomática, que pode ajudar a fazer uma triagem, aí tem grande valor, tá, pessoal? E mais uma coisa que eu preciso falar é que os próprios autores dizem que essa solução é preliminar, né? Ela não está pronta ainda para ser disponibilizada, ela só tem assim ela parece ser promissora e os resultados são bastante encorajadores, certo? Só que para colocar isso em produção ainda precisa mais experimentos, inclusive colocando, né, esses especialistas como radiologistas, pneumologistas junto desses estudos para que os resultados possam ser validados de forma mais eficiente, certo? Então vamos lá. O que a gente quer fazer de forma bem resumida é pegar uma imagem de raio-x de tórax como entrada, passar isso para uma função, certo? E essa função retornar para a gente se essa imagem indica Covid-19 ou não, ou seja, se o paciente é saudável ou então tem o Covid-19. Quem faz essa função hoje é o especialista, o radiologista, o pneumologista, certo? E a gente quer auxiliar esses profissionais, por exemplo, por meio de uma função que faz isso de forma automática, tá? E a pergunta é como construir essa função. E aí tem toda uma área dentro da IA conhecida como aprendizagem de máquina supervisionada que dá pra gente as técnicas, ferramentas e algoritmos para fazer isso, certo? E a mágica dessa área é que para construir essa função tudo que a gente precisa são dados, certo? Que dados? Basicamente imagens de raio-x e as categorias. Então imagina que em algum hospital chega-se pacientes lá suspeitos de Covid-19, tira-se um raio-x e aí o radiologista, pneumologista olha o raio-x e dizem tem Covid ou não tem. E aí guardam esses dados, certo? Basicamente as imagens e as categorias. E aí a partir disso a gente pode passar esses dados e categorias para um algoritmo desses, né? E esse algoritmo vai aprender
essa função aqui, ou seja, vai aprender a associar automaticamente, né, entradas com essas saídas aqui, e em muitos casos com uma precisão bastante alta, uma precisão similar à precisão ou à acurácia dos especialistas nessa área aí, ok? E aí no nosso caso aqui, pessoal, o modelo que foi escolhido nessas soluções que eu estou me baseando aqui para explicar, para construir essa função, foram modelos baseados em redes neurais. Basicamente são grafos que tem várias camadas, né? Ou seja, cada conjunto de nós desses aqui é uma camada, e esses nós aqui vocês podem imaginar como unidades de processamento que recebem entradas e devolvem saídas, tá? E que se chamam neurônios, tá bom? No nosso caso aqui você pode imaginar que a entrada é a imagem, né, que pode ser convertida em pixels, por exemplo. Então cada x1, x2 desse aqui são pixels dessa imagem aqui, e aí a rede vai aprender a detectar, a partir desses pixels, padrões que caracterizam uma imagem como indicação de Covid ou não. E aí cada camada dessa você pode imaginar que é especializada numa certa habilidade. E aí a sofisticação dessas habilidades vai aumentando com o passar das camadas, certo? Então, por exemplo, imagina que você quer construir uma casa, né? Então a sua tarefa é construir uma casa. Você então tem os insumos, né? Tijolos, areia, cimento, etc. E aí imagina que na primeira camada você tem trabalhadores, vamos fazer uma analogia aqui de neurônios com trabalhadores, tá? Que são especializados nessa primeira camada aqui a construir o alicerce, ok? Uma vez que o alicerce foi construído, né, isso é passado para a segunda camada, que tem trabalhadores que são especializados, por exemplo, em construir a alvenaria, tá? Uma vez que a alvenaria foi construída, isso é passado para a próxima camada, que tem trabalhadores especializados em fazer o acabamento, e assim por diante, até que sua casa seja construída, ok? No início, né, essas habilidades elas são desconhecidas, ok? No início do aprendizado da rede. Então você basicamente passa um insumo, e aí no início do treinamento, né? Então essa primeira camada vai fazer um alicerce provavelmente ruim, que vai ser passado para a segunda camada, que vai fazer uma alvenaria ruim, e assim por diante. Quando chegar no final, alguém vai olhar e dizer assim: essa casa aqui ela tá bizarra, isso aqui não parece uma casa. Então aí faz de novo. Esse feedback vai passando aqui para a rede, que então essa camada aqui vai dizer: ei, tá muito ruim aqui o teu acabamento. O acabamento vai fazer os ajustes necessários, mas vai dizer: ei, eu consegui fazer o que eu podia, mas a alvenaria eu vou precisar que você também faça um ajuste aí, que tá muito ruim. A alvenaria vai fazer o ajuste e vai passar de volta: olha, alicerce, tá muito ruim aí o teu alicerce, dá uma melhorada aí, senão eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer aqui. E a gente faz essas interações aqui várias vezes, até que no final todo mundo aprende o que tem que ser feito, certo? E aí essas habilidades, esse conhecimento que foi aprendido é basicamente guardado nesses arcos aqui, ó, que são os pesos da rede. É óbvio que ninguém aprende a fazer casa assim, né? Mas ajuda a ilustrar o conceito. Aqui tem um exemplo de que uma rede como essa de fato aprende camada a camada, certo? Então imagina que você passa um carro como entrada, e a primeira camada ela é especializada, por exemplo, ou tem a habilidade de detectar bordas nessa imagem, certo? Bordas horizontais, bordas verticais, bordas com inclinações e por aí vai. E aí, uma vez que você detectou as bordas de uma imagem, você passa isso para a próxima camada, que tem a habilidade ou é especializada em detectar partes da imagem, como pneu, porta e etc. Uma vez que você achou as partes da imagem, você passa isso, por exemplo, para outra camada que consegue detectar, por exemplo, já o carro quase que inteiro, certo? Então essa é a intuição, beleza? Normalmente, pessoal, as redes neurais que são usadas, ou a arquitetura de rede neural que é usada para problemas de visão computacional, como é o nosso caso aqui, são conhecidas como redes neurais convolucionais. Okay? Eu não vou entrar em detalhes sobre esse tipo de rede, mas só para ficar registrado. Bom, um outro conceito que é usado nessa solução é o conceito de transferência de aprendizado, certo? Então a ideia é muito simples. Imagina que você toca guitarra elétrica e quer aprender a tocar violão. Então você primeiro aprendeu a tocar guitarra elétrica e construiu todo o conhecimento para isso, certo? Como essas tarefas são similares, você pode aproveitar ou transferir esse conhecimento para a tarefa de aprender a tocar violão. E por causa
da similaridade entre as tarefas, né, você eventualmente vai diminuir o tempo necessário para aprender a tocar violão e, em alguns casos, até ter um desempenho melhor em tocar violão do que pessoas que tiveram que aprender a tocar do zero. Se você for para o piano, talvez o esforço vai ser maior para aprender a tocar piano, mas mesmo assim você ainda consegue transferir ou aproveitar algum conhecimento da guitarra elétrica, já que a teoria musical não muda, né, de instrumento para instrumento. Então você vai saber eventualmente a construir acordes, a conhecer as escalas, a ler partitura e coisas do tipo. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui nas redes neurais, especialmente se a gente lembrar do que eu falei antes, que é as camadas, elas têm habilidades específicas, certo? Que vão crescendo em sofisticação com o passar das camadas. Então, cada camada que eu adiciono, eu estou basicamente introduzindo uma nova habilidade mais sofisticada do que a camada anterior. Tá, pessoal? Eu estou falando aqui em termos metafóricos, digamos assim, para permitir que pessoas que não sejam da área consigam compreender, né, pelo menos em alto nível, o que essas redes neurais fazem. Ok? Bom, e aí tem uma coisa interessante que é o seguinte: por causa disso, né, por causa desse grau de sofisticação que vai crescendo com as camadas, as primeiras camadas em especial, elas têm habilidades que podem ser compartilhadas por diferentes tarefas. É a mesma coisa da casa, por exemplo. Construir alicerce é uma habilidade que é meio que comum, né? Toda casa vai precisar de alguém que saiba construir alicerce. A mesma coisa é a alvenaria. Quando você vai para o acabamento, aí talvez isso já tenha que ser específico para o tipo de casa que você quer fazer. Então, aí você talvez realmente tenha que considerar, né, um certo tipo de personalização maior aí no seu processo de construção. E a gente pode fazer a mesma coisa nas redes neurais, né? Só que como as redes neurais e modelos de aprendizado de máquina em geral constroem essas habilidades ou aprendem essas habilidades on the fly a partir dos dados, se você tiver poucos dados, você não vai conseguir aprender direito essas habilidades. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar então uma rede neural que aprendeu essas habilidades a partir de dados muito maiores, com maior escala do que os dados que eu tenho, embora eventualmente para uma tarefa diferente, né? Mas como as habilidades das primeiras camadas elas são compartilhadas por muitas tarefas, eu posso usar essas habilidades aí, né? E aí no final eu posso colocar nessa rede neural somente a parte específica para o meu problema. Então eu posso reusar, por exemplo, um detector de borda, um detector de partes, etc, etc. E aí no final eu coloco algum componente lá para aprender alguma coisa específica do meu problema, certo? Então a solução é baseada nisso, já que os dados disponíveis de raio-x de Covid são muito pequenos. Então se eu fosse tentar construir uma rede neural a partir desses dados, a gente não ia conseguir nem aprender bem essas habilidades mais simples aqui. Então, certo? Na próxima aula, no próximo vídeo, né, que eu vou mostrar o código, eu vou dar mais detalhes sobre como isso foi feito na prática, ok? Então, transferência de aprendizado aqui no caso é usado para contornar esse problema da gente ter poucos dados. E aí, por último, tem uma outra técnica que é chamada de data augmentation, né? Então, aumento, né, dos dados. Já que a gente tem poucos dados, o que a gente pode fazer basicamente é pegar as imagens e fazer algumas perturbações nessas imagens, como por exemplo rotacionar um pouquinho ela para a esquerda ou para a direita, dar zoom, inclinar a imagem, ou seja, fazer as transformações para que os modelos, no caso, consigam talvez generalizar melhor, né, para as situações futuras. Então é a mesma coisa, digamos que você tem trabalhadores que se especializaram em construir casas de um pavimento, certo? Só sabem construir casas de um pavimento. Aí chega um projeto com uma casa de 2 pavimentos, né? Como esses trabalhadores nunca fizeram uma casa com 2 pavimentos antes, eles terão problemas em construir essa casa com 2 pavimentos, né? Muito provavelmente o desempenho deles não vai ser tão bom porque eles nunca tiveram acesso, nunca foram treinados, né, com casas de 2 pavimentos. Então é a mesma coisa aqui. Imagina que chega uma imagem ligeiramente rotacionada para a esquerda ou para a direita, mas na nossa base de treinamento a gente não tem uma imagem como essa. Então nosso modelo não vai talvez ter um desempenho tão bom aí nesse caso, certo? Então basicamente são esses conceitos que a gente precisa para entender a solução que eu vou
agora finalmente apresentar. Certo, a primeira pergunta é de onde vêm os dados? Então, essa foi uma iniciativa muito legal de alguns pesquisadores da Universidade de Montreal, né, que coletaram basicamente dados disponíveis publicamente em publicações científicas sobre o Covid e criaram um repositório no GitHub para compartilhar esses dados. A quantidade de dados é pequena, né? Eu acho que basicamente são por volta de 80 imagens de raio-x disponíveis, né, com pacientes diagnosticados com o Covid-19. Eu vou compartilhar todos esses links, tá, pessoal, de materiais que eu estou usando aqui na descrição do vídeo abaixo, vocês podem checar por vocês mesmos, ok? Uma vez que a gente tem os dados, embora em pequena quantidade, né, de raio-x com Covid associados, né, a Covid-19, falta ainda as imagens de raio-x de pessoas que não têm o Covid, porque o algoritmo precisa de imagens do exemplo, com um exemplo positivo, nesse caso é o Covid, mas imagens também associadas às classes negativas, que é pessoas que não têm Covid, pessoas saudáveis, certo? E aí, então, os autores dessa solução, né, os links também estarão compartilhados, foram bastante espertos aqui. Eles usaram uma outra base de dados disponível aqui também publicamente no site Kaggle, que é um site de competição de ciência de dados, certo? E aí aqui a gente tem imagens de raio-x caracterizadas por pneumonia ou então saudáveis. Então aqui basicamente acho que são 3 classes: normal, pneumonia bacteriana e pneumonia viral, tá? E aí os autores basicamente pegaram então imagens de pessoas saudáveis para contrastar com as imagens das pessoas com Covid-19, certo? E aí, a partir disso, então, eles começaram a fazer a modelagem. Então, aqui no final, aqui é o post de uma dessas soluções, é o blog post de uma dessas soluções. Então, aqui é a quantidade de imagens que ele usou. Então, ele usou 79 imagens saudáveis e 69 imagens de pessoas com Covid. E aqui ele fala qual é a quantidade de imagens para o caso de pneumonia viral e pneumonia bacteriana. Mas no nosso caso aqui a gente está interessado somente em pneumonia Covid e imagens de pessoas saudáveis, ok? Mas resta o problema da quantidade de dados. A gente tem poucos dados, a gente só tem 69 imagens de Covid e 79 imagens de pessoas saudáveis. Como contornar isso? A gente sabe que o nosso algoritmo ele não vai conseguir aprender as habilidades que ele precisa. Inclusive, esse tipo de modelo, né, essas redes neurais profundas com muitas camadas, elas precisam de muitos dados para aprender bem. Aí é que vem a transferência de aprendizado, certo? Então, os autores usaram um modelo pré-existente, um modelo que tem um bom desempenho comprovado em muitas tarefas de classificação de imagens, né? E usaram uma base de dados muito conhecida chamada ImageNet. Essa é uma base com aproximadamente 14 milhões de imagens, né? Anotadas manualmente, ou seja, pessoas foram lá e anotaram qual é a categoria de cada uma dessas imagens. Então a gente tem 20 mil categorias aí, mais ou menos. Então uma base de dados de imagem muito rica, muito usada para muitas tarefas. Então o que a gente faz aí a gente pega um algoritmo conhecido pelo seu desempenho, pelo seu bom desempenho, né? Esse algoritmo ele é treinado nessa base e aí a gente transfere esse aprendizado para o nosso problema. Então a gente vai usar essas camadas aí com as habilidades que são comuns a muitas tarefas, como eu expliquei antes, e a gente vai plugar no final somente a camada que vai ser específica para o nosso problema, que vai aprender as especificidades do nosso problema específico. Que nesse caso é a classificação de raio-x de tórax em Covid-19 ou não, certo? O modelo que foi usado é o modelo conhecido como VGG16. É um modelo que tem 16 camadas. Aqui tem a imagem desse modelo, tá? Na próxima aula eu vou dar mais detalhes de como é que esse modelo foi usado de verdade, tá? E assim, só para dar um spoiler, né? Essa abordagem, ela está descrita aqui em detalhes também nesse blog. Ela obteve, só para vocês terem uma ideia, ela obteve 100% de acurácia nos dados de teste. Claro que os dados de teste aqui eram bem reduzidos, porque os nossos dados já estão reduzidos, tá? Então basicamente aqui ele separou os dados, né, aí,
fez uma partição onde parte dos dados foi usada para o treinamento e a outra parte usada para teste. Nesse caso aqui, os dados de teste consistiram de 18 exemplos somente, onde 9 eram raio-x de Covid-19 e 9 de pessoas normais. Mas a acurácia aqui ela é bem animadora, certo, pessoal? Como eu falei antes, assim, esse é um experimento bem preliminar, não dá para ser usado ainda em produção, ele precisa ainda ser bastante testado, ele precisa ter mais dados, ele precisa envolver radiologistas e pneumologistas aí também para validar isso de forma mais apropriada, né? Mas tem um potencial bastante grande de ser usado pelos motivos que eu já mencionei antes, ok? Na parte 2 eu vou trazer o código, eu limpei um pouquinho o código original para ficar mais legível, vou explicar e disponibilizar para quem quiser utilizar ou estudar esse código. Então é isso, pessoal, obrigado por assistirem, fiquem seguros, saudáveis, sigam as recomendações das autoridades de saúde, vamos ficar na torcida para que isso passe logo e até a próxima.